Voltamos com o programa Sindicatos em Movimento, programa feito para você, trabalhador friburguense, patrocinado pelo Sindicato dos Bancários, Sindicato dos Textos, Sindicato dos Metalúrgicos, Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. Temos apoio dos professores e do Sindicato dos Químicos. Nosso telefone é 2522-3164 ou 2522-2266. Nosso e-mail, sindicatosemmovimento@gmail. Você pode entrar em contato conosco, dar críticas, sugestões, proposta de pauta. A gente vai visitar aí a sua comunidade também. Basta você entrar em contato conosco que a gente vai criar uma condição para que você participe mais ativamente do nosso programa. No primeiro bloco, a gente estava batendo um papo aí com o Gilson Pereira, que é presidente do Sindicato dos Têxteis. A gente falando sobre a questão da mobilidade urbana, sobre a proposta de reajuste de passagem que vem por aí, que nós vamos ficar atentos e a gente chama a atenção aí de todos os friburguenses para que precisa da mobilização, para que se vier um reajuste, pelo menos a inflação é 6,74. Abaixo disso ou nisso, no máximo isso. E a gente vai discutir isso com vocês. Gilson, no primeiro bloco a gente estava falando sobre o transporte, mas a gente tem que começar a continuar falando do que está acontecendo em nossa cidade. Primeiro, a saúde continua um caos, né? Nós temos aí, tive entrevistando o vereador Cláudio Damião aqui no último programa. O vereador estava falando que ele propôs até uma CPI da saúde na Câmara e essa CPI não sai do papel porque precisa de assinatura dos vereadores e os vereadores ligados ao governo não vão assinar. E falta remédio, falta médico, estrutura, continua um caos e o choque da saúde só ficou no choque, né? Por surpresa, hoje eu estava vendo o jornal Voz da Serra uma notícia dizendo que o prefeito está querendo terceirizar. Não, estadualizar o Raul Sertânia, passar para o Estado. E a gente sabe muito bem que quando você vai ao Rio de Janeiro, que você entra em alguns hospitais do Estado, é um caos, né? Não pense que vai ser maravilha passar o hospital para o Estado, que a gente vê no Rio de Janeiro o caos que é os hospitais estaduais. Querer tirar a responsabilidade, né, da prefeitura e passar para o Estado. Aí é muito fácil, né? Eu me tiro minha responsabilidade e joga para o Estado, toma você que resolve esse pepino. A proposta dele é estadualizar o Raul Sertã e terceirizar as UPAs. Olha só, então a prefeitura que o papel dela, que é a saúde e educação, daqui a pouquinho vai para a educação, né? Porque no programa de governo era a prioridade saúde e educação, né? Então a gente vê que vai se afastando, tirando o problema e joga para cima dos outros. E a gente sabe muito bem que essa não foi a proposta e que a gente já está aí em 2 anos e pouco de mandato e nada ainda se foi feito, né? Então a proposta de terceirização do hospital, Gilson, ela já está sendo discutida há muito tempo, né? De passar o hospital para o Estado, mas o que mais nos preocupa é a tal das OS nas UPAs. A gente tem a UPA de Conselheiro Paulino, que quem é responsável é uma OS lá de Resende. Você vê o caos que já é a UPA de Conselheiro Paulino. E a UPA de Olaria, que já não vai existir mais, deve ir para o Raul Sertã. Então existe toda uma discussão aí em relação à saúde, que o Conselho Municipal está debatendo e a gente chama aí você, trabalhador, não fique calado, não aceite a coisa com tanta passividade. Está na hora de começar a mobilização, vem para a rua, cobrar as coisas que precisam ser acontecidas. Porque a gente vê o seguinte, se faz tudo nessa cidade e não se chama a população, né? Não se chama a população para discutir o que vai ser feito, o que vai mudar, o que não vai mudar. Então, eu acho que se toma uma atitude de cima para baixo, né? E a população sempre fica em últimos planos, né? A gente tem aí o problema da corte desses eucaliptos na praça, né? Eu acabei de vir de lá agora, antes de vir para cá para o programa, passei na praça e, inclusive, a companheira, a Gracinha, que é ativista do movimento em defesa do meio ambiente, que são os ambientalistas, a Gracinha, ela tinha acabado de ser detida, levada para a delegacia, uma vez que tem um movimento ali. Olha só, o que as meninas e as pessoas que estão na praça ali reivindicando, não é, não pode podar, não pode cortar. Primeiro é saber a autorização, o documento. A prefeitura não apresenta o documento, diz e não apresenta. A segunda questão é o projeto de cortar a árvore. Vai ter um projeto de reestruturação. E segundo, não há necessidade de podar aquelas árvores, de cortar aquelas árvores sem fazer uma poda decente, né? A gente vê ali que algumas árvores teriam que ser cortadas, né? A gente vê, são árvores que não tem mais como
recuperá-las, né? Porque eu vi uma matéria no jornal onde o agrônomo deu uma entrevista dizendo que aquilo teria que já ter sido feito uma poda, uma recuperação, igual você tratar um doente há 10 anos atrás. Não foi feito, foi se largando, foi se deixando e algumas árvores foram apodrecendo. Essas teriam que ser derrubadas, né? Mas tem árvores ali que estão cortando e são árvores que você vê que o tronco delas não estão podre. Eu acho que árvores que poderiam ser podadas, né? E tratadas, né? Podadas, tratadas, porque elas se recuperam. Mas o que está se fazendo? Está se chegando lá, se cortando tudo no chão, se colocando no chão. E é aquilo que você falou, sem dar uma explicação para a população. Eu acho que teria que, o responsável, né, por essa área, teria que ter chamado a imprensa, dado uma entrevista para a imprensa e colocado a população a autorização de onde está vindo, como é que vai ser feito, o que vai ser feito depois. Por exemplo, nós tivemos há 5 meses atrás a poda daquelas primeiras árvores, né, na subida aqui da praça, né, do lado direito da praça, onde cortaram aquelas árvores no chão e até hoje não se plantou nenhuma árvore ali. Mas o prefeito disse em coletiva que existe um projeto de 2013 do ISFAM, que é o órgão que fiscaliza, né, o patrimônio. Tinha um projeto dizendo que de revitalização da praça. Só que esse projeto vai custar 8 milhões de reais e que a prefeitura não tem esse dinheiro para fazer essa revitalização. Então, querido, olha só, aí é onde entra a Câmara de Vereadores. Eu fico pensando, para que nós temos vereadores nessa cidade? Grande parte dos vereadores da nossa cidade, eles estão ali só para dar sustentação e bater palma para o prefeito. Não cumpre o seu papel de fiscalizar, o seu papel de orientar, o seu papel de apresentar propostas concretas para a nossa cidade. Por quê? Quando o prefeito fala um negócio desse, eu me reporto à questão da fábrica Ipu. Mais uma coisa que a gente vai... Tudo que ele até parece que é o correto, mas eles conseguem fazer de forma errada. A fábrica Ipu, a prefeitura fez um negócio que era correto, comprar aquele prédio, transformar aquele prédio num próprio público, era o correto. Mas aí fez de forma errada, não fez com autorização legislativa e por isso, inclusive a sentença lá que cancela lá a venda, ela chama a atenção do executivo e do legislativo para cumprir sua função. É vergonha o judiciário chamando a atenção dos prefeitos e do prefeito e dos vereadores. E agora, no que diz respeito à Câmara, à praça, a Câmara Municipal podia chamar o executivo. Esse é o seu papel, vereador. Chama aí o responsável pela área de meio ambiente, que é o seu Iveson. Chama aí o Mori, que é do meio ambiente. Chama os responsáveis, que eles venham à Câmara para chamar a sociedade, para apresentar qual é o projeto para a Praça Getúlio Vargas, as árvores que estavam com defeito, apresentar o laudo, porque eles falam que tem um laudo da Estácio de Sá e tem um laudo do ISFAM. Mas nós queremos ver esse laudo porque dizem, eu não vi esse laudo, eu não posso afirmar, que eles são contraditórios. Então, em cima de que laudo que eles estão tomando essa decisão? Então, isso é fundamental, porque hoje, passei lá, os ambientalistas estão lá indignados, porque estão cortando de forma indiscriminada as árvores, aleatórias as árvores. Poderia ser feita uma poda, apresentada à sociedade, nós vamos podar por isso, e nós vamos fazer isso. É o que acontece nesse município, cara. Nós estamos num desgoverno total, não acontece nada nessa cidade, não acontece nada de concreto. O executivo, agora eu vi uma foto aí essa semana que eu fiquei preocupado, uma foto onde que os ditos da oposição estão todos já se juntando ao prefeito e só vamos ficar nossa voz aqui para dizer, olha, prefeito, nós não somos contra o senhor, contra o seu governo, nós somos contra os desmandos, a falta de governo, a falta de pulso, tanto do prefeito quanto da Câmara Municipal. Diogo, é um problema que a gente já vem enfrentando há 2 anos e 1 mês, né? Que não há um respaldo, né, legal por parte da população, né? A gente soube que ia se podar esse eucalipto através do jornal, né? Só através da imprensa mesmo. Mas primeiro dizia que ia fazer uma poda, né? A gente viu lá na matéria que ia se podar e a gente viu que não está se podando, está se derrubando.
Ele diz hoje que tem 80 árvores. E a gente tem outra questão seguinte, a prefeitura pagou, né, para fazer essa porta. Eu não sei o que dá. A gente vê lá uma serraria retirando aqueles troncos e levando embora. Então, há uma questão aí também que não está bem explicado para a população. Quem é que está comprando, se está levando aquilo em troca da poda. Então não tem uma solução que venha trazer para a população, porque ali tem madeira de lei. 100 anos, são madeiras que são aproveitadas e são madeiras que dá até para fazer móveis. Então, teria que também dar uma saída, dizer para a população... Eu não digo nem que é madeira de lei, vocês não ter madeira de lei, é uma madeira especial. Porque você pegar um eucalipto de 200 anos, cento e tantos anos, né? Um eucalipto está ali 100 anos, e você imagina o valor que tem isso, tanto no cunho, na questão da espécie, da madeira, mas também o valor embutido ali. Você vai ter, imagina que eu vou fazer uma mesa, vou vender uma mesa, e no marketing dessa mesa, essa mesa aqui foi produzida pelo eucalipto da Praça Getúlio Vargas, plantado no jardim lá do Glaziú, que tinha 100 anos, 150 anos de vida. Imagina o valor que vai ter essa mesa. Isso aí é um valor que não tem nem como a gente mensurar. Então é importante que a população tenha acesso até para saber qual a destinação dessa madeira. Outra questão importante ali também a gente discutir aqui é o que? O ISFAM, eles têm um projeto de manejo. Onde está o ISFAM também, né? O Instituto do Patrimônio Histórico do Estado do Rio, que podia vir a público também e dizer qual é a postura deles, né, em relação a isso. Onde está aí o Ministério Público, né? O Ministério Público estadual que é responsável por essa área, que o Ministério Público tem que tomar uma postura. O que a população é carente de informação, né? Tem aqui a TVC que tem feito a cobertura desse movimento, aberto as suas câmeras para que o pessoal possa falar, mas fora disso nós não temos informação nenhuma. Então, senhores vereadores, cumpra o seu papel constitucional de fiscalizar e, ao mesmo tempo, apresentar para a população o que está acontecendo. Senhor prefeito, humildemente a gente pede ao senhor que faça uma coisa com mais clareza, mais transparência. Hoje, a prisão da menina lá que foi feita lá pela polícia, levado para a delegacia, eu entendo de forma arbitrária, porque a menina está lá defendendo isso aqui, o direito à comunicação, o direito a saber qual é o projeto e defendendo as árvores que estão ali também, são 100 anos de história. Então é muito triste a gente estar discutindo uma cidade, pensar mais uma vez, você abre os grandes sites aí de notícia do Brasil e do mundo, você vê Nova Friburgo mais uma vez na mídia nacional, numa polêmica. Ela não está, a Nova Friburgo ultimamente não aparece assim, foi revitalizada a Praça Getúlio Vargas de Nova Friburgo, recuperaram os eucaliptos, não. Está lá, destruíram a praça, uma praça centenária, uma praça... Então, só propaganda negativa de Nova Friburgo, mais uma vez. Por quê? Por falta de administração e de competência. Eu só posso usar esse termo, de competência dos órgãos municipais para que façam as coisas corretamente. É muito triste de ver essas coisas. Joe, a gente vê e a gente fala também, é o seguinte, a classe empresarial também tinha que se envolver, né, nessa coisa. Não é ficar, às vezes, do lado contrário, só esperando que aconteça, né? Então a gente também chama aí os empresários, aqueles que têm o seu comércio em volta da praça também, né? Que venha discutir, né? Porque olha só, Gilson, só para fechar, que nosso tempo já está chegando ao final, a gente tem alguns depoimentos, até vindo através da rede social, um depoimento, não, tem que podar mesmo, que o pessoal fica... Não, tem que distinguir duas coisas. Uma coisa é a poda das árvores, que é necessária, que tem que cortar mesmo aquela... E os eucaliptos que não tiverem condições tem que cortar, que a gente tem que saber quais são, que pelo que a gente vê ali não é o que está acontecendo. E uma coisa é a poda, porque tinha uns galhos que estavam caindo. Outra coisa é essa devastação que está acontecendo na Praça Getúlio Vargas. São duas coisas distintas que a gente chama a sociedade a engrossar aí o apoio e apoiamos ao movimento ambientalista que está em defesa da praça.
Mais uma vez a gente fica aqui indignado por a falta de desgoverno, né? Falta de governo, desculpa, né? Falta de desgoverno. Falta de governo e de transparência nas ações e de clareza, né? Tem até uma brincadeira aí na praça dizendo que a praça vai se transformar numa plantação de tomate, chuchu e couve-flor. Isso é muito triste. Lembrar que, em todo respeito aos nossos agricultores lá, principalmente do 3º distrito, mas no centro de Nova Friburgo não é lugar para isso não. Um abraço a todos e até o próximo programa, se Deus quiser.